Vou cumprimentar mais uma vez aqui com a gente no Faixa Livre o advogado e cientista político Jorge Folena. Jorge Folena, bom dia. Bom dia, Anderson. Satisfação revê-lo. Estar com o seu público. Satisfação sempre contar contigo aqui, ô Jorge. A tua presença, a tua participação é importantíssima aqui para a gente debater um pouco a respeito de política, de justiça também, ô Jorge, no Brasil e no mundo, né? Porque a gente tem aí uma polêmica, digamos assim, envolvendo o judiciário brasileiro e os Estados Unidos, sob o comando aí do Donald Trump agora, né? O republicano que acabou essa polêmica se transformando em uma enorme crise diplomática. Essa aqui é a verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge, o Alexandre de Moraes, e duas importantes empresas lá da mídia estadunidense estão em uma disputa judicial por lá. Nos últimos dias, o caso vem avançando na Justiça dos Estados Unidos com a apresentação de novas apelações. Ainda que isso tramite nos Estados Unidos, esse processo é um reflexo das ações do Supremo Tribunal Federal contra as Big Techs estadunidenses. Por lá, o magistrado Alexandre de Moraes vem sendo processado por duas plataformas ligadas à extrema-direita. O Rumble, que é uma rede social de vídeos, e a Trump Media and Technology Group, que opera de diferentes empresas e pertence ao presidente Donald Trump. A ação nos Estados Unidos, Jorge, decorre da suspensão estabelecida pelo Alexandre de Moraes sobre as atividades do Rumble aqui no Brasil. Além disso, esse processo é resultado de uma decisão do ministro do Supremo que determinou o bloqueio das contas do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que é considerado foragido da justiça brasileira e mora nos Estados Unidos. Só para explicar aqui aos nossos espectadores, o Rumble é uma plataforma de compartilhamento de vídeos que faz muito sucesso entre o público de extrema-direita nos Estados Unidos. Fundada em 2013, ela costuma ser bastante flexível, digamos assim, nas suas políticas de moderação de conteúdo, dizendo defender uma internet livre e aberta. A história do bloqueio do Rumble foi semelhante, inclusive, à que a gente teve com o X aqui no Brasil. Se os nossos espectadores estão lembrados, eles não têm representação jurídica aqui no Brasil, descumpriram ordens do Supremo Tribunal Federal e foram retirados do ar. Folena, como eu citei, esse caso se transformou num conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos, mas antes da gente tratar disso mais especificamente, eu queria uma avaliação tua sobre esse caso do Rumble, começando pelo bloqueio da plataforma. Me parece que não houve lá nenhum grande exagero por parte do Alexandre de Moraes nessa decisão, não, Folena? Anderson, olha, essa questão aí, né, você já colocou bem aí na introdução o problema. Nós estamos diante de uma empresa estrangeira que, se caso esteja tendo operações no Brasil, tem que cumprir a legislação brasileira, o Marco Civil da Internet, né, a Constituição brasileira. Então, essa regra vale para todos. Recordo-me, você citou o X, mas antes do X, bem antes do X, tivemos a polêmica aqui no Brasil com o Telegram. Todos vão lembrar disso. Né? E o Telegram não tinha nenhum representante legal no Brasil. As autoridades judiciárias brasileiras, né, intimaram o Telegram para que ele apresentasse um representante do Brasil. E a empresa assim fez. Fez e passou a operar tranquilamente no Brasil, de acordo com as leis vigentes no país. Então, nesse caso, particularmente, seja no caso do X, no caso do Telegram e no caso dessa empresa, né, o que tem que se cumprir é a legislação. O juiz está fazendo aquilo que prevê a legislação brasileira. Então, tem que ter um representante. Se eles não têm um representante, não vai ter a operação no Brasil, porque é assim que determina a legislação e é assim que está sendo feito. O que está por trás disso, na verdade, Anderson, vamos colocar um ponto jurídico, você já até delineou bem. Né? Nós temos a legislação brasileira, a autoridade judiciária brasileira, nós estamos falando da soberania do Brasil. Então, isso não vamos abrir mão. O Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro, o presidente da República, que é o chefe de Estado, que é responsável, que tem a delegação constitucional nas relações exteriores, que é o presidente da República, no caso do X, né, ratificou exatamente esse posicionamento do Brasil. Olha, nós não vamos aceitar nenhuma imposição, seja de quem for, à soberania do Brasil, a nossa autodeterminação. Nós, no Brasil, é que nos autorregulamentamos, autorregulamos entre nós brasileiros. Então, Anderson, o que está em jogo é isso. Né? O Alexandre de Moraes está fazendo cumprir a legislação brasileira diante de um brasileiro, diante de um cidadão brasileiro, esse que você citou aí, que
reiteradamente tem praticado diversas violações à legislação brasileira, principalmente com relação a aquilo que no Brasil, para nós do Brasil, de acordo com a Constituição brasileira, de acordo com a Constituição brasileira, a quem cabe ser o intérprete final da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, do conceito da liberdade de expressão. Então, o conceito da liberdade de expressão no Brasil, de acordo com a Constituição, segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não admite, né, ações, por exemplo, odiosas, ações em defesa de atos criminosos, então, em ações que possam levar à subversão da ordem institucional. Essa pessoa, esse cidadão brasileiro, violou a Constituição do Brasil e violou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, ele foi considerado, né, praticou crimes, inclusive crimes no Brasil, crimes contra a honra, injúria, calúnias, difamações, que no Brasil, inclusive, tem previsão criminal, são crimes no Brasil. Então, diante dessa situação, ele fez isso diante de uma ação política, fascista, do grupo que ele faz parte. Na verdade, ele integra o grande grupo de apoio fascista no Brasil. Eu não vou chamar de extrema-direita antes, eu não gosto de chamar de extrema-direita, porque, na verdade, o comportamento dessas pessoas, eles têm um comportamento fascista, e nós temos que tratá-los como fascistas, que assim o são. Então, diante disso, ele resolveu fugir do Brasil. Ele é um foragido do Brasil, da justiça brasileira. Foi para onde ele foi? Ele foi para os Estados Unidos da América do Norte, como todos os outros. Por quê? Aí tem a questão jurídica. Nos Estados Unidos da América do Norte, de acordo com a primeira emenda constitucional, os americanos não consideram esse tipo de ação criminosa. Nos Estados Unidos isso não é considerado crime, mas isso é a Constituição norte-americana e a interpretação do sistema de justiça norte-americano, no qual nós respeitamos. E eles sabem disso, tanto é que eles foram para os Estados Unidos para ter um salvo-conduto, para de lá poder praticar ações que atinjam o território nacional. Então, a questão para mim está colocada. Inclusive, Anderson, né, só para quem está nos acompanhando pensar, pô, mas a justiça brasileira manda uma ordem e a justiça norte-americana não cumpre. E não cumpre, por que não cumpre? Inclusive extradição, não vai cumprir extradição. Por quê? Os acordos de cooperação internacional que há entre Brasil e Estados Unidos, nessa parte, com relação à chamada primeira emenda, liberdade de expressão, nesse acordo fica claro que os Estados Unidos não vai cumprir. Eles dizem isso com muita clareza. Está certo, é o posicionamento deles. Como nós aqui no Brasil estamos certos também em interpretar o que nós entendemos, de acordo com a nossa Constituição, o conceito de liberdade de expressão. Cada país, como eu falei, tem sua autodeterminação. E, por conseguinte, a soberania de cada Estado. Então, Anderson, esse é o problema que nós estamos. Então, nós temos uma autoridade judiciária brasileira, que é o ministro Alexandre de Moraes, que deu uma ordem. Na verdade, são algumas ordens, não é apenas uma ordem. Há uma ordem. Né? Primeiro, né, há um delito, um pedido de extradição do Alan dos Santos, bem anteriormente. Segundo, foi proibido essas empresas de divulgarem no Brasil qualquer conteúdo dessa pessoa. Essas empresas estão aqui operando. Porém, eles não têm representante legal no Brasil. Logo, a Justiça Brasileira, uma segunda decisão, determinou que essas empresas têm um representante. Não tendo, se continuam operacionalizando e divulgando conteúdos que nós, no Brasil, que a Justiça Brasileira entende que estão impróprios, ela passa a estar sujeita à responsabilidade civil, à imposição de multas. É o tal do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, até para ficar pior. Para ficar pior. Hoje, o artigo 19 ele é muito claro, inclusive nos protege aqui, a todos nós. A plataforma só vai tirar do ar o programa do Anderson se tiver uma decisão judicial. E ela tem uma decisão judicial. Se, por acaso, aqui no nosso programa, alguém pratica algum ato que atente contra a liberdade de expressão no sentido negativo, vamos colocar assim, utilize a liberdade de expressão naquilo que o Supremo definiu como liberdade, porém com responsabilidade, então chama para si a responsabilidade, por exemplo,
manifestar que um ato odioso, um ato criminoso, passa se o canal não tomar nenhuma atitude com relação à pessoa, o ofendido for a justiça der uma liminar, o canal nada faz, e quer comunicado à plataforma e a plataforma não retira, a plataforma passa também, a partir daí, ser responsável. Então, esse é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, atualmente, que está em debate no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Anderson, o que está acontecendo para colocar nessa questão jurídica? Foi isso que aconteceu. Então, não tem nem como, né, essa empresa, primeiro que não tem representação legal no Brasil. Uhum. Segundo, ela está descumprindo a legislação brasileira, que é o Marco Civil da Internet. Se ela descumpre, por conseguinte, o que cabe à justiça brasileira é impor uma multa pecuniária. Pecuniária. Obviamente, essa multa pecuniária tem que ser cumprida aqui no Brasil. É no Brasil que ela está sendo executada. A ordem foi para os Estados Unidos. Os americanos, norte-americanos, entenderam que para eles não vale essa regra. Essa multa, diante da empresa deles, eles não vão lá fazer nenhuma penhora de bens das empresas, não vão fazer absolutamente nada a partir do que está previsto na primeira emenda norte-americana. Então, essa é a questão jurídica. Agora, muito mais do que a questão jurídica, o que está por trás disso, a meu ver, é uma grande armadilha. Esse é o ponto, para mim, central desse debate. Por quê? Os bolsonaristas sabiam disso. A extrema-direita internacional sabe disso. Aproveitaram o momento político dos Estados Unidos, do governo de Donald Trump, exatamente para fazer essa ação conspiratória contra o Brasil, contra o Estado brasileiro, contra as instituições brasileiras. Supremo Tribunal Federal, governo do presidente Lula, governo brasileiro. Para quê? Está iniciando no Brasil, houve a denúncia contra o ex-presidente da República, que está sendo acusado de graves crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na verdade, nessa denúncia são só 3 crimes. Organização criminosa e 2 delitos relacionados ao Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado e o ataque às instituições. Né? Tentar estabelecer no Brasil uma ditadura. Muito bem. Esse orquestramento que a extrema-direita construiu com o Alan dos Santos provocando aqui no Brasil, o Flávio Bolsonaro indo para lá, trabalhando com congressistas norte-americanos, o objetivo era criar um factoide, e criaram esse factoide, de dizer que a justiça brasileira, que o Supremo Tribunal Federal, que o Alexandre de Moraes estão praticando atos ditatoriais. Por conseguinte, o julgamento do Bolsonaro não será um julgamento justo, será um julgamento, né, promovido por um tribunal que defende uma ditadura judiciária. Então, é isso que está por trás desse debate. Então, daí o cuidado que nós temos que ter em ficar vinculando a todo o tempo. É isso que a extrema-direita quer, internacional, inclusive. Esse é o grande debate deles. E, de certa forma, conseguiram, porque esse tema entrou na ordem do dia no Brasil. Você veja que nós ficamos a semana toda. Ontem, no plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes se posicionou no plenário, dizendo: nós não somos colônia. Isso é óbvio. Nós estamos diante de uma coisa, com todo respeito, da obviedade. Então, a extrema-direita ela conseguiu, infelizmente, internacional, né, criar esse factoide e colocar esse debate na ordem do dia. É isso, é isso. A gente aqui no Faixa Livre, te confesso, só está debatendo isso hoje, viu, Folena? Porque isso é tão absurdo. Mas ontem, por conta, obviamente, dessa exposição, dessa fala do ministro Alexandre de Moraes e também da resposta do Itamaraty em relação a esse tema, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente está tratando disso. Agora, em relação a esses processos que foram abertos lá contra o magistrado na Justiça dos Estados Unidos, parece um negócio sem qualquer sentido, né, Folena? Pra vocês terem uma ideia, ontem, uma decisão do Tribunal Distrital do Centro da Flórida, a Corte afirmou que as determinações dos magistrados de bloqueio da plataforma Rumble não têm força legal nos Estados Unidos. Ou seja, isso é óbvio. E em nenhum momento o Alexandre de Moraes pediu aí, ou pelo menos, até onde eu sei, o Alexandre de Moraes pediu que a plataforma bloqueasse ou fosse bloqueada nos Estados Unidos, enfim. Isso é uma medida que vale única e exclusivamente no Brasil, e só tem jurisprudência aqui
no nosso território. Obviamente, há um alarde aí feito pela extrema-direita diante disso, enfim. Agora, eu tenho uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, que eu queria trazer para você, Folena, a Fátima Winkler. Ela pergunta aqui: o ministro Alexandre de Moraes pode realmente ser preso se pisar nos Estados Unidos? Há base legal americana para isso? Ela está se referindo, obviamente, a essas ações que estão em curso por lá. Há alguma possibilidade, Folena, da justiça estadunidense determinar a eventual prisão do Alexandre de Moraes? Anderson, antes de responder essa pergunta, eu vou voltar àquela questão anterior para dizer o seguinte: quando eu me referi o debate, né, não promover o debate, não é que nós não devemos debater como estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos fazendo o aprofundamento, né, discutindo a causa. O que eu falei foi que, na verdade, a quem interessa exatamente o setor financista neoliberal, interessa esse debate para quê? Aumentar mais ainda a pressão sobre o chefe de Estado brasileiro, muito mais que o Supremo. O que está em jogo tudo isso é desgastar a pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o chefe de Estado brasileiro. Volto a dizer, o chefe de Estado é aquele que tem uma delegação da sociedade para representar o Brasil nas relações internacionais. Muito mais do que o Supremo Tribunal Federal. Muito mais. Porque a extrema-direita coloca que a vitória do presidente Lula foi em consequência de um conluio, um conluio com os juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, interessa aos financistas, interessa àqueles que não querem um Brasil soberano e desenvolvido, que nós possamos conquistar de fato a nossa soberania e caminharmos no nosso processo de desenvolvimento. Isso é o papel dos neoliberais, dos financistas e dos fascistas, esse tipo de ataque. Mas nós não, nós temos que estar debatendo e aprofundando para mostrar, levantar o véu da mentira. O véu da mentira que eles promovem a todo tempo, iludindo a classe trabalhadora. Então, por isso, nesse ponto, é que eu quero dizer que nós temos que debater, sim, para esclarecer a nossa opinião pública e, principalmente, o campo no qual nós estamos atuando, que é o campo democrático, popular e progressista. Com relação à pergunta da nossa internauta, é uma pergunta muito boa, Anderson, tá? Porque, na verdade, nós temos acordo. O ministro Alexandre de Moraes não praticou nenhum delito com relação a ninguém, nem os Estados Unidos, nem ninguém. Simplesmente ele está determinando uma decisão judicial segundo as leis brasileiras. As leis brasileiras. Obviamente que pode. Politicamente, nós também temos que pensar, o direito é uma coisa. O direito é a consequência da política. E nós estamos diante de um outro Estado, um Estado que, com toda a sua característica imperialista, Estado imperialista, que se coloca, no caso estou me referindo aos Estados Unidos da América do Norte, que se procura colocar acima dos demais países, não respeitar a soberania dos demais países, sempre foi assim, seja com republicanos ou com democratas, fica bem claro isso, nunca respeitou. Eles podem, de fato, na visão deles que eles têm, que quem faz as regras do jogo são eles podem lá, internamente, mudar a legislação, conseguir uma aprovação no parlamento norte-americano, já se iniciou um debate nesse sentido, pode ter essa aprovação, tanto de representantes do Partido Republicano, que é o atual governo, como também até mesmo dos próprios democratas. Que nós estamos diante, Anderson, isso é importante, de uma classe dominante, a classe dominante norte-americana, e que, na verdade, é a classe dominante que tenta controlar e se impor unilateralmente sobre o mundo, que tem esse comportamento. Diversas sanções são estabelecidas sobre estados, sobre autoridades por parte daquele país. Muitos absurdos são cometidos, não só por aquele país, mas também por organismos internacionais que, na verdade, acabam até representando os interesses dessa classe dominante. O exemplo mais recente disso, nós podemos dizer, um dos exemplos é uma decisão absurda do Tribunal Penal Internacional com relação ao presidente da Rússia, que não veio ao Brasil aqui na reunião do G20, e não sei se virá na reunião dos BRICS, porque diante do que os Estados Unidos se impõem diante de diversos países do mundo, mesmo sendo Estado soberano. Havia uma preocupação do presidente Putin ser preso no Brasil, não pelo Supremo Tribunal Federal, mas, de repente, qualquer juiz no Brasil, um juiz de primeira instância, da Justiça Federal, de qualquer lugar, poderia dar uma decisão, como já vimos diversas decisões absurdas. Até essa decisão absurda ser cassada, muito constrangimento já foi criado.
Então, com relação ao Alexandre de Moraes, a pergunta, objetivamente, dizendo, pode acontecer não sendo respeitado exatamente, ele ser considerado uma pessoa por parte das autoridades norte-americanas. Ainda não aconteceu isso. Não há nada nesse sentido. Mas eles estão construindo. Por isso que a extrema-direita brasileira, um senador brasileiro, essa semana, um deputado federal, filho do ex-presidente, está nos Estados Unidos com outros deputados. Eles estão trabalhando contra a soberania do Brasil, o rebaixamento da soberania do Brasil. Estão trabalhando contra os interesses nacionais, pedindo uma intervenção estrangeira no Brasil. No caso do filho do Bolsonaro, ele é um pouco mais eles conhecem, Anderson, eles conhecem as regras do jogo. Por isso que eles foram para os Estados Unidos. Ele diz que ele está trabalhando um lobby para essa lei, para a lei que está lá em curso. O senador aqui do Espírito Santo, Duval, esse foi mais descarado. Ele, inclusive, eu entendo que ele tem que ser enquadrado na lei do Estado Democrático de Direito. Por quê? Ele pediu uma intervenção norte-americana no Brasil, uma intervenção direta. Inclusive, essa intervenção direta, eu entendo que seja, inclusive, uma intervenção pela força. Uma intervenção pela força só pode ser, né, com ação de guerra. Então, é isso que ele está pedindo. Isso é crime. É crime na lei do Estado Democrático de Direito, que revogou a Lei de Segurança Nacional. Hoje não tem o chamado crime de lesa pátria. O crime de lesa pátria atual é esse, está logo nos seus primeiros artigos, né, na reformulação do Código Penal da Lei do Estado Democrático de Direito, quando trata dos crimes contra a soberania nacional. Crimes contra a soberania. Eu entendo que esse senador, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, deveria repreendê-lo, e, inclusive, encaminhá-lo para o Conselho de Ética do Senado. Isso não pode passar barato que ele fez. Ele é um senador da República. Então, isso tudo, Anderson, pode acontecer. Mas, nesse momento, respondendo à nossa internauta, não há nada que levaria a uma prisão do Alexandre de Moraes se ele for aos Estados Unidos. Mas ele não irá. Obviamente que ele não irá, porque o clima político nos Estados Unidos não é... O governo americano vai ser hostil com relação a ele. O governo e o chefe de Estado norte-americano, que é o presidente dos Estados Unidos. Então, a mesma coisa o presidente brasileiro, o Lula. O presidente Lula não quer mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos porque há interesses recíprocos, comerciais, culturais, né, diversos interesses recíprocos, e nós temos que manter essa relação. Mas não há nenhuma predisposição de relacionamento com o chefe de Estado, a pessoa do chefe de Estado norte-americano. Mas com o Estado norte-americano há interesses no Brasil. Então, nós temos interesses, vários interesses, né, com os Estados Unidos da América do Norte, que são importantes para os dois países, para os dois povos, independentemente da classe dominante norte-americana. Você se referiu na tua resposta, o Folenal, o senador Marcos Duval, do Podemos, lá do Espírito Santo, e também Marcos Duval, inclusive, pediu, como você citou aí, intervenção estadunidense aqui no Brasil num vídeo que saiu nas redes sociais, enfim. E também o Eduardo Bolsonaro, deputado lá pelo estado de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, ambos aí atacando a soberania nacional, enfim, conspirando contra o Estado brasileiro. Parece que o próprio deputado Guilherme Boulos já pediu aí a criminalização desse tipo de conduta, especialmente do Eduardo Bolsonaro. Falando, meu tempo está curto aqui, mas ainda tem uma última rápida questão para a gente tratar, porque eu citei aqui, essa disputa saiu do campo jurídico e se transformou num conflito diplomático. Isso porque um órgão ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos fez uma crítica ao bloqueio das redes sociais americanas por parte das autoridades brasileiras. Esse texto não cita diretamente as instituições, mas faz uma alusão à decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à plataforma Rumble. Abre aspas, respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Fecha aspas, diz aí a mensagem do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Abre aspas, bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Fecha aspas. O Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, respondeu. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil respondeu à altura
dizendo que recebeu com surpresa a manifestação americana a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. Abre aspas, o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. Fecha aspas, diz a nota de Itamaraty. Muita gente se surpreendeu, inclusive, com o tom da chancelaria brasileira, ou Folena, na resposta aos Estados Unidos. Mas é claro que houve pressão do Supremo para que esse episódio não passasse em branco. O próprio Alexandre de Moraes ontem atacou os Estados Unidos e disse, numa sessão do Supremo, que o Brasil deixou de ser colônia em 1822, só que nós estamos aí construindo com coragem uma república independente e cada vez melhor. Vale lembrar também que essa semana uma comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto para barrar a ida do Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. Chama atenção, né, Alfolena, como é que o imperialismo acha que pode atacar a soberania de qualquer país. Como é que você avaliou essa resposta do Alexandre de Moraes à ação aí da diplomacia e, na verdade, do governo Donald Trump? A resposta do Alexandre de Moraes é uma resposta positiva. Né? Ele colocou ali o que é fato. Nós não somos colônia de ninguém. Né? Então, fez muito bem. Com relação à nota também do Itamaraty, eu também considero perfeita, porque é correspondendo a uma ação, é uma reação a uma ação. E também vejo a nota lá desse escritório, né, do Departamento de Estado norte-americano para o Ocidente, também, Anderson, eu também considero normal, porque dentro dos princípios deles, eles se acham ofendidos, nós também aqui nos achamos que estamos sendo ofendidos também. Então, os dois estados, né, se colocaram as suas posições. Acabou o assunto sob o aspecto diplomático. Espero que tenha terminado aí. Mas eu volto a dizer, o que está por trás disso é muito mais do que uma questão jurídica, legal. O que está por trás disso é uma grande conspiração internacional promovida pelos fascistas para desgastar o governo do presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal, exatamente agora que nós estamos iniciando o procedimento, né, de responsabilização dos golpistas do 8 de janeiro, que tem, né, todas essas pessoas que são, como ex-presidente da República, que eu considero fascista. Então, está dentro do viés político deles. Então, o que está em jogo é isso, na verdade. O governo, infelizmente, o governo norte-americano, né, esse governo norte-americano é um governo muito mais fascista que qualquer outro governo. Muito mais. Né, declaradamente supremacista, desrespeitoso, não respeita ninguém. Não desrespeita ninguém. Diz que está tratando um acordo de paz com a Rússia, só para ilustrar e para terminar, mas está impondo ontem sanções à Rússia. Então, nós estamos diante daquilo que você bem colocou, Anderson, de um Estado-nação que se acha superior a qualquer outro Estado-nação. Não respeita o princípio fundamental do direito internacional da igualdade entre as nações. Diga-se de passagem, desenvolvido por Rui Barbosa, essa teoria. Então, é importante nós destacarmos isso. Não há Estado superior a outro perante o direito internacional. Mas o direito internacional não existe para os Estados Unidos da América do Norte. O direito internacional deles é apenas aquilo que eles acham. Eles se acham a polícia e a autoridade do mundo, que todos os recursos da humanidade, toda a força de trabalho deve se render apenas para os interesses da classe dominante daquele país. E nada mais. É isso que está em jogo. É isso. Acima de tudo, uma ação política dessa extrema-direita, como você muito bem coloca. Jorge Folena, eu quero agradecer muito a presença aqui nessa sexta-feira de carnaval com a gente. Obrigado por se dispor a fazer essas explicações importantes para o público do Faixa Livre. Aproveitar já para te desejar aí um bom carnaval. Aí aproveite bastante esse tempo aí para descansar, para curtir. Enfim, obrigado mais uma vez. Obrigado, querido. Bom dia para todos. Bom carnaval. Satisfação. Um abraço forte. Até a próxima.